Essa eleição suplementar para o Senado é devido à cassação que houve da senadora Selma, né, que foi eleita na eleição de 2018. Foi confirmada a cassação da sua candidatura pelo TSE no final do ano passado. E aí, devido à modificação que houve na legislação eleitoral, o TRE agora tem um prazo definido em lei para que seja feita uma nova eleição para a ocupação desse cargo que ficou vago no Senado, uma vez que cada estado da federação tem 3 vagas no Senado, né? Quando vai acontecer essa eleição? Bom, a eleição está programada, né, para o dia 26 de abril de 2020. Como que o eleitor vai fazer para poder votar? De que forma que isso vai ser feito? O eleitor que de repente chegou recentemente em Guarantã do Norte e ainda não transferiu o título, o eleitor que ainda de repente não veio ainda para ativar o seu título nessa sessão eleitoral. Como é que está sendo feito isso? Bom, conforme o cronograma que foi baixado pelo TRE aqui do Mato Grosso, o eleitor tem até o dia 21 de fevereiro desse ano para poder estar regularizando seu título, providenciando a transferência do título, toda a atualização do título referente a essa eleição do dia 26 de abril. Então, ou seja, aquele eleitor que pretende votar na eleição do dia 26 de abril, ele tem que estar regular com o título até o dia 21 de fevereiro. Aqueles eleitores que não efetuarem essa regularização até o dia 21 de fevereiro não poderão votar na eleição do dia 26 de abril. Para a eleição municipal, o prazo de fechamento de cadastro ainda é em maio. Então, o cartório vai continuar funcionando normalmente, os eleitores vão continuar sendo atendidos depois do dia 21 de fevereiro, mas aqueles eleitores que não regularizarem até o dia 21 de fevereiro não poderão votar na eleição do dia 26 de abril. Com relação às eleições municipais, que você falou aí agora, é claro que nós temos muitos funcionários, né, públicos que queiram ser candidatos, querem ser candidatos agora nessa eleição. A questão da desincompatibilização, como que acontece, quais são os prazos? Bom, o TSE tem uma planilha, né, a gente está fazendo a divulgação de acordo com a legislação eleitoral. Para cada tipo de cargo existe uma exigência de um prazo para desincompatibilização. Então a gente orienta aos pretensos candidatos, aos partidos, que procurem a assessoria jurídica de cada partido. Os advogados vão estar informados, eles têm informação, eles têm a legislação e vão consultar na legislação de acordo com o cargo qual é o prazo que aquele pretenso candidato tem que se desincompatibilizar para que ele não prejudique a sua candidatura futura. A gente vê uma preocupação, inclusive, aqui da 44ª Zona Eleitoral com relação a facilitar o acesso às zonas de votação. Foram criadas novas sedes para votação nas eleições? Isso, já é um projeto que a gente já tinha bastante tempo, a gente vem desenvolvendo pesquisas na região com a atualização do cadastro eleitoral que nós tivemos no ano passado, a biometria, a gente pôde identificar melhor locais onde a gente precisa de estar levando urnas, né, locais de votação para os eleitores. Então a gente fez, nesse início de ano, a gente conseguiu viabilizar a abertura de mais 2 locais de votação. Um para atender exclusivamente os eleitores indígenas, né, que vai funcionar na aldeia indígena San Coração, no território indígena dos Panará, e um na zona rural, localizado na Escola Municipal Base Aérea, que fica às margens da BR-163, para atender também a população indígena, além da população de zona rural, que reside ali naquela região fronteiriça entre o estado do Mato Grosso e Pará, que são atendidos todos pelo município de Guarantã do Norte, que é a nossa região mais de zona rural, que teve um desenvolvimento maior agora com a abertura da BR-163, com o asfaltamento da BR, a criação dessa escola e efetivação da sede da escola, melhoramento que está sendo feito. Então a gente vê uma ampliação da população de zona rural. Então nesse sentido a gente criou esses 2 locais de votação para estar atendendo melhor a população. Nós sabemos que as eleições municipais é uma das eleições mais difíceis de ser realizadas, por ser muito bairro, muito próximo. Como é que a 44ª Zona Eleitoral está se solidificando para essas eleições? Bom, a gente já tem uma programação já bem sedimentada quanto à questão de logística na eleição. A gente vem trabalhando desde 2008 na organização de eleições aqui na região. Então a gente já está preparando toda a questão de logística administrativa para a realização do pleito. Quanto aos eleitores, o que a gente orienta aos eleitores é que eles procurem o cartório eleitoral até maio. Todos aqueles eleitores que de repente mudaram de residência dentro do próprio município. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa morava próximo ao centro, hoje ele mora num bairro mais afastado.
tem um local de votação mais próximo da casa dele, a gente orienta o eleitor que procure o cartório eleitoral para que ele possa estar fazendo essa modificação, essa transferência de local de votação para um local mais próximo da sua casa, que isso vai facilitar para ele no dia da eleição e vai evitar tumultos com as escolas centrais que estão mais cheias. Qual a atenção que o cartório eleitoral faz ao eleitor para essa eleição suplementar de senador no próximo dia 26 de abril? Bom, a gente vai estar garantindo o acesso ao eleitor livre, né, em todos os locais de votação, para que ele possa exercer livremente seu direito ao voto. E a gente pede ao eleitor o que a gente sempre pede em todas as eleições, que no dia da eleição ele saia de casa com a consciência tranquila, que ele pense bem antes, decida o seu voto antes, reflita todas as propostas dos candidatos e que no dia da eleição lembrar que é um dia de exercício da cidadania, onde ele deve sair de casa para depositar o seu voto e voltar para casa. Evitar aglomerações no local de votação, evitar os atos que são ilícitos, igual propaganda de boca de urna, e principalmente evitar tentar fazer propaganda no último dia da eleição, no dia da eleição, que isso pode causar transtorno para o eleitor.